Eu sou Francisco Silva, professor de filosofia da UFCA. Eu vou falar um pouco sobre Heráclito de Éfeso. O Heráclito de Éfeso é um filósofo pré-socrático, né? Então viveu no período anterior a Sócrates, por volta do século 6 a.C., e é um filósofo que viveu na região onde hoje é a Turquia, né? A Ásia Menor, que é a cidade de Éfeso, uma cidade importante, uma cidade rica, né? Dessa região. E ele era de família aristocrática, né, mas ele acabou abdicando, né, desses privilégios, foi viver isolado, né, numa região afastada. E nessa região ele resolveu escrever, né, ele começou a produzir uma obra chamada Perifíseos, que é uma obra sobre a natureza. Como a gente sabe, o período pré-socrático se destaca, né, porque os filósofos tinham a pretensão de tratar da natureza enquanto tal, né, de compreender qual é o princípio originário de todas as coisas, que também é chamado de arquê, ou a identidade do diferente, né? Ou seja, qual é aquele elemento que, sendo ele mesmo, da mesma forma, ele é fundamento de todas as outras realidades distintas, né? Então, por isso, identidade do diferente. E Heráclito viveu durante esse período, né, sempre questionando, né, a visão do senso comum, né, da sua realidade, da polis, né, de Éfeso. E ele escreveu essa obra e ofertou, né, deixou no templo, depositou no templo da deusa Artemis, né, como uma dedicação para demonstrar, né, o grau, né, de importância que essa reflexão era considerada por ele como uma maneira diferente de entender, né, o que até então se pensava, né, a partir dos mitos, né, a partir da religião, mas agora de uma forma naturalista, né, ou seja, de uma visão filosófica que tinha como única e exclusiva fonte a própria razão e a observação das coisas. E aí a obra, né, do Heráclito foi perdida, né, o que nós temos são fragmentos, cerca de 130 ou mais fragmentos, e nesses fragmentos, né, a gente pode compreender assim, algumas linhas, né, essenciais do seu pensamento. Primeiro é de que a realidade é uma unidade, ou seja, todas as coisas fazem parte de um todo, que é uno, que a realidade tem um princípio ordenador, né, chamado de logos, que dá a mesma palavra para razão e linguagem em grego. Então, logos é uma espécie de ordenador, né, de todas as coisas. Essa realidade é pensada por ele como algo dinâmico, né, ou seja, o movimento faz parte de todas as manifestações da natureza. E também existem oposições, né? Então, do conflito das oposições, dos elementos opostos, a natureza, né, se constitui. E aí essa compreensão é chamada de dialética, ou seja, tudo se resume, né, na harmonia entre as oposições, na resolução de oposições entre vários elementos. E o último princípio, né, o último conceito da filosofia heraclitiana é a ideia de que o fogo, né, seria arquê. Né? Entender que o fogo é arquê, claro que não corresponde ao fogo tal como a gente conhece, né, de uma forma mais imediata. Mas o fogo aqui é um conceito, né, uma tentativa de aprender a partir dessa imagem do fogo, né, como algo volátil, algo imaterial, algo que está em constante movimento, é justamente essa característica essencial de todas as coisas. Então, o fogo, né, para Heráclito, representa esse elemento do qual todas as coisas são constituídas, que também transforma as coisas são transformadas pelo fogo, mas também o próprio fogo é algo que está em constante transformação. Então essa é a compreensão mais geral da filosofia de Heráclito, né? E ele é um pensador que tem um legado, né, muito rico, né, que vai permanecer em toda a tradição filosófica. Então a gente vai ver isso em Platão, né, influência muito forte, né, em Platão. Na modernidade a gente vai ter essa influência do pensamento de Heráclito em Hegel, né, um pensador dialético também. A gente vai encontrar em Nietzsche, né, Nietzsche faz uma referência, né, ao pensamento de Heráclito na obra A Filosofia na Era Trágica dos Gregos. E também um pensador mais contemporâneo do século XX, Heidegger, né, escreve uma obra toda voltada para a análise dos fragmentos de Heráclito. Então, nesse sentido, Heráclito é um pensador que ultrapassa, né, o seu período, a sua época e a sua região. E vai se destacar, né, porque o seu legado está presente não apenas, né, através da dialética, mas também através dessa ideia, dessa tentativa de compreender a realidade como um todo, né, e como um movimento. Isso vai inclusive impactar, né, né, na física mais contemporânea, física quântica. O Werner Heisenberg, que é um grande físico, né, da modernidade, ele
na sua obra Física e Filosofia, ele vai fazer uma série de referências à compreensão de Heráclito em relação à essência das coisas. É isso.